Ei, pessoal! Olá! Boa noite! Chegou a nossa tão esperada live. E eu queria primeiro saber se está tudo bem, se vocês estão me ouvindo bem, se o som está bom. Só coloquem aí um okzinho. Luiz, Miriam, querida, quanta gente. A Nura já entrou também. Já já nós damos entrada aqui para a Nura. Um minutinho, já chamo a Tânia, nossa intérprete. É uma enorme alegria estar aqui com vocês. Enorme alegria. Eu acho que vocês podem imaginar, não é? Porque quem de nós, constelador, quem conhece as constelações, quem estuda sobre as constelações, quem de nós não ficou surpreso, grato, feliz quando conheceu essa série, Another Self? Uma nova mulher, é o nome que deram em português no Brasil, não é? Então, todos nós fomos tomados assim de surpresa por essa série maravilhosa em todos os aspectos. Então, quando eu fiz o convite para Nuran Evran Sit, para que ela estivesse conosco, conversando aqui com o público brasileiro, ela imediatamente disse que sim. E sabe o que mais? Ela respondeu em português. Eu fiquei encantada. Ela respondeu em português, ela fala português. Tá certo que ela fica mais confortável aqui na conversa conosco em falar em inglês. Então ela vai se dirigir respondendo as questões todas em inglês e nós teremos então a nossa intérprete, ok? Eu sou Dagmar Ramos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou uma médica, homeopata, psiquiatra e estudiosa das constelações há quase 20 anos e autora deste livro, As Constelações Familiares na Medicina, que saiu pela editora Cultrix. E eu quero inclusive agradecer à editora Cultrix por ter sido a primeira grande editora brasileira a publicar os livros de Bert Hellinger. E foi uma honra para mim ter o meu texto também publicado por eles. Obrigada porque eles estão aqui também apoiando essa live. Então nós já estamos aqui com quase 500 pessoas e eu vou dar entrada à nossa querida Tânia Fonseca, que é uma colega médica homeopata e que está aqui conosco e será a intérprete da Nura, ok? Então, deixa eu ver aqui se eu solicito a entrada da Tânia. Doutora Tânia. Já convidei a Tânia. Isso, Tânia, eu já convidei você, querida, para você estar conosco aqui. A Tânia já está entrando. Olá, Tânia! Entrei, Dagmar. Entrei, é um prazer enorme estar participando desse momento com você. Eu sei o quanto você é vinculada à constelação e é uma bênção a gente contar com essa roteirista nesse momento. Acho que é um momento ímpar para todas nós. Não é à toa que somos mulheres também, né? Isso mesmo, Tânia. E eu estou muito feliz de você ter aceito o convite. Você é uma colega minha que já foi intérprete nossa tantas vezes, nossas viagens para a Índia, trabalhando, estudando homeopatia. E eu sabia que essa intérprete tinha que ser você. Obrigada. Ah, Muito muito obrigada. obrigada, muito obrigada. E agora é com muita alegria, com muito prazer, não é, que nós convidamos para estar aqui conosco essa pessoa linda, essa artista maravilhosa que nos deu esse presente desta série. Então, Nuran, por favor, entre aqui. Eu vou convidar você e vai ser um prazer ter você aqui conosco. Nuran. Isso. Pronto.
Nuran Evensit está entrando aqui. Ela que está lá na Turquia. E é 1h da manhã. Então já agradecemos a disponibilidade dela, por ela estar aqui conosco, nesta live que certamente é um marco na história das constelações. E é um marco também aqui no Brasil. Eu fiz o convite para a Nura, não sei se ela viu ali o convite, senão ela mesma pode solicitar também entrada. Ou ela já solicitou, talvez? Ah, não, peraí. Não. Não, ainda. Talvez você retorne depois com os comentários. Isso, nós podemos já desativar os comentários. Oi, Núria, você não está conseguindo participar. Aqui. Envie um novo convite, por favor, Dagmar. Eu vou enviar novamente o convite, Nura. Pronto, Nura, eu enviei novamente o convite. Veja se você recebe aí o convite e aceita. Pessoal, vamos desativar um pouquinho os comentários. Depois a gente Ela está tentando. Ela acaba de escrever num português perfeito ali, que ela está tentando. Vai dar certo. Vai dar certo, claro. Enquanto isso, pessoal, eu queria dizer para vocês, eu estou tentando. Eu queria dizer para vocês que muitas das perguntas que foram feitas durante a semana, nós vamos ter a oportunidade de conversar com ela. E a gente já entendeu que esse momento nosso com a Nuran vai ter que ter um feedback. É igual a série, não é? Porque uma das questões mais perguntadas aqui é se teremos uma segunda temporada. Isso nós vamos perguntar para a Nuran no final. É uma pergunta que não quer calar, não é? Você vai ter que enviar novamente, que ela falou que não recebeu ainda. Deve ser alguma coisa na conexão. Vamos lá, então. Mais uma vez, por favor. Nuran. Dagmar, fala para ela, por favor, para ela acessar pelo celular, porque pelo computador não vai ser possível. Alguém escreveu aqui agora. Tá certo. Então, Nuran, veja se você consegue acessar pelo celular. E eu já mandei o convite, mas você pode também, ali mesmo você pode pedir o acesso, que aí eu também aceito aqui. Agora, realmente, isso, outra indicação, a Nura entrou! Que bom! Desativa aqui. Que bom, Nura. Oi, tudo bem? Oi, querida. Desativar comentários aqui um pouquinho. Que bom, Nura! Seja muito bem-vinda! Bem-vinda ao Brasil! Eu estava tentando pelo computador, por isso eu acho que eu não consigo. Que bom que nos disseram. E, Nura, é uma alegria enorme. Nós estamos aqui com mais de 800 pessoas já nesse momento. Mas a procura, Nura, é enorme. Para você ter uma ideia, o post primeiro que eu publiquei teve 10.000 visualizações. Então, você, querida, entrou para a história das constelações familiares, para a história do cinema, da arte, com essa obra-prima sua, que tocou o nosso coração de uma forma tão profunda. E as pessoas ficam me ligando, inclusive clientes, pacientes, falando, doutora, eu senti assim, naquela parte, o que a senhora acha que é? Então, a sua série agora faz parte do nosso dia a dia, da nossa história, como pessoas, como mulheres. Né? E as pessoas ficam me ligando,
Tá dando um probleminha aqui no som. Um delay. Isso. Agora acho que ficou bom. Nura, então, olha, aqui está a Tânia. Tânia é nossa amiga, é uma médica também, homeopata. Oi, tudo bem, Tânia? Tudo bom? A Tânia é estudiosa das constelações. Ela está lá no Rio de Janeiro e eu estou em Goiânia, perto de Brasília. E aqui nós temos gente do Brasil inteiro, do Brasil inteiro. Então, gostaria que você, então, cumprimentasse as pessoas. Se você quiser falar em português, nós vamos amar. E depois você pode ficar no inglês também, que nós teremos a tradução. Faz muito tempo que eu não falo português. E aqui nós temos gente do Brasil inteiro. Então, Nura, vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Então, não está certo. Nura, onde você aprendeu o português? Eu não te perguntei isso ainda. Eu morei 1 ano no Brasil, quando eu tive 18, 19 anos. Olha só! Aí eu fiquei com uma família linda em São Paulo, em São Bernardo do Campo. Olha que lindo! Deles, se eles estão assistindo, muito amor, beijos, abraços para eles. E que bom, que bom! Você fez um intercâmbio aqui, estudante. Fiz. Que maravilha, que bom! E o seu português ficou, né? Quer dizer, eu visitei o Brasil mais vezes, eu fiquei com eles mais vezes. E também eu escuto música brasileira muito. Eu claro. Acho que isso eu ainda lembro, mas não dá para falar sobre a série e outras coisas. Sim, com certeza. Vai ser um pouco difícil para mim, mas claro. Eu entendo tudo que você fala. Eu entendo tudo. Que bom, que bom. Que bom. Então, uma das questões que as pessoas me perguntaram durante a semana era se você não poderia escrever algumas histórias brasileiras. Eu falei, vou perguntar para ela. Quem sabe, não é? Quem sabe? Então, Nura, a gente queria saber um pouco de você. Nós sabemos que você é estudiosa das artes, do cinema, que você já é uma roteirista premiada. Você, no momento, está trabalhando num filme na Netflix, não é isso? Que ainda vai sair ainda. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, Nura, como foi a sua ideia de fazer essa série, depois dos bastidores, como é que isso foi se desenvolvendo, e qual a importância desse trabalho para você e o impacto que está tendo em todo mundo. A gente queria saber um pouquinho como é que você chegou ali naquele ambiente maravilhoso ali do nosso terapeuta Salam, né? Que lindo ali, aquilo tudo. Então, eu gostaria que você nos contasse um pouco da sua história com a série. Claro. Eu vou falar em inglês. Ok, é tranquilo. Easy. Okay. First of all, I am very, very, very happy that we are talking now. I was really very emotional. Em primeiro lugar, just a moment, please. I have to talk to them in Portuguese. Em primeiro lugar, ela gostaria de dizer que ela está muito alegre e muito sensibilizada pela oportunidade de estar aqui com a gente hoje. Because Brazil is a very, very special country for me. Brazilian people, they are really very special. And in my life, in my history, they make a great change in me. When I traveled to Brazil when I was 18 years old. Ela falou que ela está muito feliz. Just a moment, please. Ela falou que ela está muito feliz de estar aqui. O Brasil e os brasileiros são muito especiais na vida dela e a tocaram profundamente quando ela esteve aqui a primeira vez nesse intercâmbio que a Dagmar falou, entre os 18 e os 19 anos. So,
after my experience in Brazil, when I come back to Turkey, I studied film and television. And since I was a little kid, I was always wanted to tell stories through cinema. Então, quando ela voltou para a Turquia, ela começou a estudar cinema e televisão, mas desde muito pequena ela era muito ligada às histórias e ela gostava de contar histórias. And when I finished my school, first I worked as an assistant director in the movies, but then I realized I love writing. Writing is my where my heart belongs to, where my dream belongs to, and I started to write movies and TV shows, and yeah. Então, quando ela começou e terminou, logo que ela terminou a escola, ela fez cinema e chegou a trabalhar como assistente de direção, mas ela via e percebeu logo que o coração dela estava em escrever. Então, ela começou essa missão, que era com a escrita, na verdade. And after doing really beautiful movies with very beautiful directors, actors, actresses, and TV shows, where I had this grand prize in Turkey 5 years ago. But then when I was about 35, 36 years old, I realized that telling stories through films and TV shows is a very big way of connecting people. So it really matters what are we telling to them. E depois de alguns anos trabalhando como assistente de direção e mesmo na direção de programas, tanto no cinema quanto na televisão, ela começou a perceber, em torno dos 34, 35 anos, que contar histórias, escrever histórias, era uma coisa muito importante para conectar pessoas. E aí ela foi nessa direção. And 5 years ago, I have attended a first session of a family constellation in Turkey, in Cappadocia, I think you know where it is, in a magical land, with a really very sensitive and professional guide. His name is Sabri Salış, and he was the consultant for this series. So my first experience was really very deep and shocking and surprising in a lot of ways. And it really changed a lot of things in my life. E há 5 anos atrás, na Capadócia, ela teve um verdadeiro mestre que a guiou na primeira interação, né, com a constelação familiar, e que foi realmente transformadora na vida dela. Foi verdadeiro um choque, uma emoção e uma transformação profunda na vida dela quando ela conheceu a constelação familiar. Para mim, me desculpe, é impossível falar o nome desse profissional. Desculpe. Ok. Depois nós podemos colocar o nome dele como referência. We can write his name afterwards. Okay. Yeah, it's pretty difficult for us to understand the pronunciation, you know. Of course, you're right. And it was a very, very interesting experience. And since that day, I continued to those sessions, and I read about it. I read almost every book of Bert Hellinger and Mark Wolyn's book also that we used in the series. And then I talked about it to my friends, and they started to go, and I started to observe the changes in their lives also. E a coisa mais interessante que ela comenta é que depois dela começar as sessões, ela continuou fazendo e ela mergulhou profundamente no universo da constelação e começou a ler Bert Hellinger, mas não apenas ele, e ela passou a indicar a constelação familiar para os amigos e ela passou a observar também as transformações que estavam acontecendo com esses amigos. And it's a very magical area for a writer, you know, and I was thinking to myself, like, what else I'm going to search for to write about? It is magical, it is real, it helps people,
it helps us to understand ourselves. So it took me 5 years to decide in what form I was going to tell this story. E ela falou que isso realmente é muito importante, isso é muito tocante e ajuda de fato as pessoas. E levou cerca de 5 anos para ela ser capaz, então, de contar e reproduzir essa história, essas histórias que ela vinha acompanhando. Ela disse que era uma temática muito médica, né? E que ela, então, tentou ver como que ela iria se aproximar e escrever uma temática tão médica. Desculpe, essa é uma pergunta importante, Nura, se você puder falar disso para a gente, porque aqui a medicina mais tradicional, a medicina alopática, não considera a constelação uma abordagem médica assim. Então, se você pudesse falar disso para a gente e ajudar todo mundo que está nos ouvindo. Okay. Yeah, it is very tricky. It is like I want to answer this like I am a writer. I am a storyteller. I am not a professional about this subject. I did not have the education, but I just watched myself and observed other people in the sessions, after the sessions, and what is changing in their lives. And I was so lucky because most of my close friends also had this similar experiences. So what I try to write in the series comes from my heart and comes from what I feel and what I observed. So I am not going to defend it as a way to, I don't know, it is not the opposite of the science or whatever. It is what I felt, what I observed, and what I wanted to explain to other people. Ela coloca que ela não quer levar essa questão pelo lado técnico. Ela é uma contadora de histórias, ela é uma escritora e ela vai falar sobre o que ela sentiu, como ela viu as pessoas serem tocadas e como ela as observava. Essa é uma pergunta complicada de se responder simplesmente, mas ela é uma escritora e é disso que ela vai falar, da coisa que toca as pessoas e do que as transforma. And also I need to tell, when I attended those studies, I also have interest in Reiki, homeopathy, other kind of things that feels us better, lots of things. Ela se interessava por outras práticas, como reiki, homeopatia, outras coisas que nos faziam nos sentir bem. And when I was searching for a new story to tell people, my consultant in family constellation and his wife, they supported me and they told me, like, if you ever want to tell a story about this, we are going to support you, because they are making this, they are doing the sessions, so they gave many years to practice this, and they have lots of experiences, like hundreds of constellations they did. So knowing that was a really safe place for me, because I could ask anything to them during the process. E uma coisa muito interessante é que as pessoas que conduziam a constelação a que ela se submetia falaram, olha, se você quiser realmente escrever sobre isso, falar sobre isso, nós vamos te apoiar. E eles tinham experiências de centenas e centenas de constelação. Então isso a deixou num lugar seguro e confiante para fazer essa experiência ou essa trajetória. Uhum. Nuran, eu gostaria de lhe perguntar, essas histórias que você conta,
você as criou a partir de histórias concretas, de histórias reais, ou você foi criando a partir do que você via? Como é que foi esse processo dessa criação? E como é que foi isso com os atores? Como é que os atores se envolveram nessa? Porque eu imagino que eles devem ter ficado muito tocados também nas Yes. questões deles, não é? Como é que foi isso? Yes. That was the most interesting part because I lost my father 2 years ago because of cancer. And it was very quick. It was like he got the diagnosis and in 2 months he was gone. So if you want to translate, I will stop. Ok. Ela falou que ela perdeu o pai há 2 anos atrás e foi muito rápido. Em cerca de 2 meses ele se foi por câncer. And then the pandemic started. So E logo depois veio a pandemia. And all we were stuck in the houses, and lots of families, there were sick people, they lost someone, including my sister in Brazil. We lost her 2 years ago because of cancer. So all those losses made me think about, like, I need to tell this concept in a way that would give hope to people. I wouldn't want to... Just a moment. Sorry. Many people that listen to us don't speak English at all, so I'll have to translate. Sorry. Porque ela coloca que depois que ela perdeu o pai e logo depois começou a pandemia, então as pessoas ficaram trancadas em casa, sem ver familiares, sem ver amigos. Inclusive ela própria perdeu a irmã que morava aqui no Brasil. Então ela falava, olha, eu preciso aprender, eu desenvolver uma forma de contar essas histórias de forma que realmente toque as pessoas. Você quis dizer a sua irmã brasileira, a da família brasileira, a irmã da família brasileira. Ela foi também. Então, eu mesmo precisava fazer uma coisa muito alegre, muito bright and, you know, joyful, and about friendship and about love and about dealing with the problems in our lives. So then the idea comes, like, let's do it with the three women in a friendship journey, and they really good friends and they help each other, and let's put the family constellation concept and stories under them. Então, ela também sentiu a necessidade de que precisava contar uma história que fosse alegre, leve, brilhante, e ela desenvolveu essa história entre 3 amigas que de fato se ajudavam, que se apoiavam, e que elas iam colocar amor nessa história e introduzir os conceitos de constelação familiar nesse processo. And the main character, Ada, which Tuğba Büyüküstün is playing, and I chose her to be a doctor who is very strict and doesn't believe in anything than truth. I thought she would represent the most of the people that would watch the TV show. Yes, Então, certainly. ela escolheu então que a Ada, que para quem já viu a série, que é a personagem principal, seria uma médica muito rígida, que não acreditaria em nada disso. E ela poderia ver as transformações a partir daí. And when I told about this story to my producer, and with my producer, we've been making really good TV shows and series like Wounded Love, The Gift, and we really trust each other. And when I told him about that, my next project will be about this, he trusted me and he asked me to write the first episode. And he told me he was going to send it to Tuğba. And I was really very excited because I always wanted to work with her.
And I was also surprised, and I didn't know if she was going to accept this script, but she did. She loved it, and it was a huge support for me, actually. Então, quando ela resolveu então escrever essa história, ela encaminhou para o produtor dela, que já era um produtor conhecido, premiado, e ele gostou muito dessa história e encaminhou a história, e ela então falou, olha, eu vou bancar isso, mas escreva o primeiro capítulo. E ela então fez o primeiro capítulo e eles encaminharam para a atriz, que aceitou. E quando ela aceitou, isso serviu de incentivo e apoio muito grande para ela. Porque essa atriz Tuba é uma das atrizes mais conhecidas e famosas da Turquia. Ela é conhecida em todo mundo, na verdade. Então, isso foi um grande incentivo, não é? Quando a Tuba gostou do roteiro e aceitou. Of course. And the very special thing about her is that when she read the script, she wanted to talk with me. And we didn't know each other back then. And she asked me, what made you write this script? Why are you interested in this subject? Because I am also interested, she said. And she was so happy. She was so happy to see a script about it. And then we get connected and we became really good friends and we supported each other. And because of this TV show, I had many beautiful friends. That they made effort in the series, and Tuba was first of them. E a coisa mais interessante que aconteceu é que assim que a Tuba leu o script, ela quis entrar em contato com ela e perguntou, olha, por que você escreveu sobre isso? O que a fez, me motivou a fazer isso? Porque eu também tenho muito interesse nessas coisas. E a partir daí, elas têm uma conexão muito profunda e começaram a se apoiar mutuamente no desenvolvimento desse processo, que foi o que aconteceu com todos que foram entrando em contato com isso. Que linda essa história, não é? Linda, linda. Muito linda mesmo. Porque as constelações, é isso, né? As constelações, elas vão conectando uma pessoa que passa por um processo da constelação. Ela se transforma e ela quer trazer outra pessoa, ela quer oferecer para as outras pessoas essa oportunidade de olhar para o passado, de transformar, não é? E a experiência, inclusive, no seu trabalho, ficou muito claro isso. Quando a pessoa está ali como representante na constelação, ele está trabalhando as questões dele. Ele não é escolhido por acaso, não é? Então, aquela trama toda acontecendo ali no set terapêutico e acontecendo também na vida real deles, isso é genial. É genial. Eu confesso para você que há muito tempo eu pensei, essas histórias dão um filme, dão uma série, não é? Inclusive, quando eu escrevi o meu livro, As Constelações Familiares na Medicina, esse livro aqui, eu mandei esse livro para um familiar conhecido meu que é diretor de cinema. E ele não me respondeu, mas eu mandei para ele porque eu disse para ele, essas histórias dão um belo filme, elas dão uma história muito bacana. E você agora faz isso, né? Você nos dá esse presente, não é? Dessa história tão bem cuidada, tão delicada, cada detalhe, Nura. Eu já assisti várias vezes e já falei para todo mundo assistir mais de uma vez. Porque cada episódio, cada detalhe, você aprende algo a mais, você percebe a forma como você foi conduzindo, não é? E mostrando que não é algo que se aconselha as pessoas a abrirem mão da medicina tradicional, tem que parar de tomar os remédios e etc, etc, não é? Não é isso, mas ao mesmo tempo é um trabalho profundo que transforma verdadeiramente as pessoas. E essa série sua chega no momento
que o planeta precisa tanto de paz, não é verdade? O planeta precisa de paz, nós precisamos nos entender, nós precisamos entrar em contato com o nosso núcleo de violência e entender que é uma dinâmica, a violência dos homens ou das mulheres, mas infelizmente é muito comum essa violência dos homens, ela é uma dinâmica e é possível, através de um trabalho amoroso, terapêutico, é possível, e a constelação é um instrumento riquíssimo para isso. É possível se transformar, não é? E mudar essa dinâmica. Então, a sua série, ela vai mostrando aqueles personagens masculinos. A gente vai abraçando cada um também, não só os femininos. E a gente vai vendo que cada um tem a sua chance, porque está repetindo um trauma, está vivendo um vínculo invisível, uma lealdade invisível. E de repente não precisa mais, ele pode fazer diferente, não é? É muito lindo, é muito lindo. Eu sou muito grata a você pela sua ideia e a todos que te deram suporte. It is very, very, very important for all of us. Everybody, like our director, she's a really good friend of mine. Our actors, actress, producers, everyone, our musicians, our editors, everyone really believed in the story, and also the platform Netflix, and it is so beautiful. It's like the very grand prize for us that the things you say is the biggest award for us, because we really wanted to do this really good and delicate, and we really think about every detail. And the previous question you asked, like Just a moment before you answer the question. Ela está dizendo que foi muito importante e é o maior presente que ela podia ter recebido foram as palavras da Dagmar agora, porque eles fizeram essa série com muito cuidado, com muita delicadeza e teve apoio de todos, atores, atrizes, produtores e mesmo o staff da Netflix. Todos deram muito apoio e a maior recompensa, indubitavelmente, foi esse reconhecimento, nesse elogio que a Dagmar acaba de fazer a ela. E agora ela vai responder a pergunta. You can answer now, please. Yes, that you asked how those stories came to me, like the past stories of the characters. It was magical, because every time I sit down on my computer to write about the backgrounds of the characters, I was kind of meditating. I was taking a deep breath, and I was asking to channel what needs to be heard. You know, I was wishing that any story, anything would come to my mind that would the collective needs to hear or watch or to remember. And when I do this, everything was so easy. I wrote it really easily. Suddenly, a woman called Eleni just appeared in my eyes, and that scene that she was drowning in the water, and an earthquake scene just appeared in my mind, and all of them. I really believe that somewhere, sometime, they really lived and they really had those experiences, and I was just as a writer, they were talking to me and I was writing. It felt like that. E ela falou, e aí então a Dagmar pergunta, como você conseguiu essas histórias, onde você se inspirou para elas? E ela disse que cada vez que ela se sentava e ela meditava, e ela começava a pensar no pano de fundo de cada uma dessas histórias, vinham coisas à mente, como quem viu a série ou do terremoto, ou de alguém se afogando, eram situações plausíveis que podiam ter acontecido com as pessoas, e isso ia tocar cada um de nós e o inconsciente coletivo do todo. And we had a really interesting
experience all together because we had a constellation for the characters. Olha, e ela teve uma experiência muito interessante, porque eles fizeram uma constelação para os personagens. And the actors and actresses, they choose someone to represent their character in the script. And it E os was atores e amazing. atrizes escolheram, então, quais seriam os personagens que iam representar naquele set, né? Terapêutico. Yes, and most of them didn't even know what was it, but they were there. And after that day, I think each one of them was already connected and into those characters. And as a writer, it was amazing for me because there were things that I wrote, but they didn't know as the characters. Like they didn't know their backgrounds. They didn't know why they are suffering, but I knew it. And then I watched it happening there, and it was a magical moment for me. E ela, Traduz, foi um Tânia, momento depois eu vou falar. mágico. Foi um momento mágico, porque à medida que elas foram escolhendo as pessoas no set para representar os personagens, cada um deles não sabia quem estava representando, mas ela sabia. E à medida que a história se desenrolou, foi muito mágico para ela. E a partir daquele momento, todos ficaram absolutamente conectados naquele processo. Pode falar, Dagmar, desculpe. Nura, você está dizendo que vocês fizeram uma constelação dos personagens. Dos personagens. Isso. Yes. Que lindo, que lindo. Quer dizer, essas histórias vieram de algum lugar. Você intuiu essas histórias a partir de, claro, de situações, mas elas tinham uma verdade, não é? Elas vieram de algum lugar. Yes, I totally believe that they weren't just characters. They were voice of someone who really lived those moments and lived those experiences. And it was a huge honor to me that I could write them. And people, the audience, they embraced it. They really like it, and I am receiving messages from all over the world, amazing messages. I cry like 6 times a day because of those messages, and my husband also, he reads and he cries also. Ela está falando que, na verdade, ela tem certeza que, de alguma forma, esses personagens existiram. E ela se sentiu muito honrada de ter sido capaz de traduzir isso. E ela tem a impressão de que isso é real, porque ela recebe mensagens de pessoas de todos os lugares do mundo que se dizem tocadas por essas histórias. Amazing. Isso é lindo, isso é lindo. É lindo, é de chorar mesmo. Lindo. Muito obrigada por você ter sido esse instrumento, não é? Você simplesmente, através do seu trabalho e de toda essa equipe, vocês deram uma vida, uma alma, um movimento para as constelações no mundo inteiro. Isso é muito bonito e vocês fizeram da forma mais bela possível, com a conexão com a essência do trabalho, com a verdade do trabalho, do campo fenomenológico que se forma e de como as pessoas se tocam, como as pessoas se transformam. É lindo, é uma contribuição, Nura, para o planeta, é uma contribuição para esse momento atual. Tomara mesmo que a sua série ela seja vista por muitas pessoas que têm poder, grupos de mulheres, pessoas que estão lutando por paz, que estão buscando cura, não é? Pessoas que estão com doença, com câncer, com coletivos de pessoas que estão buscando e essa paz, né? Não só individual, mas coletiva, porque é isso, a constelação,
O Bert Hellinger dizia, eu escutei ele falando várias vezes, que as constelações, elas eram um trabalho, sim, num campo espiritual. Isso não quer dizer que seja uma religião, não tem nada a ver, mas é um trabalho num campo espiritual, sem dúvida nenhuma. E acho que precisaria ser uma pessoa como você é muito linda, e você se abriu para isso, né? Com a sua criatividade, com o seu dom artístico, mas também com a sua sensibilidade de mulher, de viver aí na Europa, né? E vivenciar isso tudo, da experiência que você teve de viver num país como o Brasil, tão diferente. Então, eu acho que tudo isso foi moldando para que você fosse esse instrumento. É lindo isso. E nós todos somos muito, muito gratos a você. E olha, essas lives, infelizmente, elas têm um tempo, né? Nós temos mais uns 10 minutinhos só. Mas eu quero que você fale mais para a gente. E tem uma pergunta que não quer se calar. Teremos uma próxima temporada? Porque todo mundo está muito aflito. Nossa, principalmente por Toprak e Ada, por favor, nos diga, teremos uma próxima temporada? Vai demorar muito, não? It doesn't depend on me, you know. The Netflix Não is depende going to dela, decide. gente. They will tell us do it or stop it. So we are all waiting, and I am sure there will be more beautiful stories, because it is an endless sea of emotions and events and discoveries. It is not like we solve our problems and everything is very good now. It's nothing like that, you know. Every time we learn, we evolve, and new challenges come to our lives. So I love those characters, each of them, and I know that they are going to have more story. Yes, yes. Ela não sabe, gente. Eles estão na expectativa de que seja prorrogada a série, porque são histórias sem fim. E todos esses personagens têm muito a evoluir, a crescer, a interagir. E eu queria falar um pouco sobre isso e te perguntar, sabe, Nur? Porque uma das características que deu essa coisa dessa sua importância, desse seu toque em relação à constelação, porque cada um dos personagens tem livre-arbítrio. Eles fazem a constelação, eles melhoram, mas eles continuam reflexivos, repetem algumas coisas, vão adiante. Como que você trouxe isso com essa, como é que eu diria, com essa beleza, e ao mesmo tempo você, olha, está na sua mão, você escolhe o que vai acontecer, entendeu? Olha, nós liberamos aqui porque estamos sendo muito pressionadas por todos. Nós esquecemos de liberar aqui os comentários. Os comentários. Então, vamos ouvir um pouquinho dos comentários, mas pode seguir, Nuran, por favor. Nuran, você pode seguir falando, Nuran. Ok, I am seeing the comments, but não, você pode falar do que você estava falando. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, eu falo para você. Ok, you can go ahead. Ok. So, você estava dizendo que não depende de você, depende da Netflix, não é? Yes. Mas eu tenho certeza que a pressão vai ser grande. Pressão mundial. Pressão mundial vai ser grande. E Nura, fale um pouco mais para a gente, assim, nesse momento. Como está sendo para você, como diretora, escritora? Como é que está sendo esse momento de reconhecimento mundial, Nura? It's I still cannot believe it when I see the numbers of how many hours it's been watched, and when I'm receiving all those messages, it feels like a dream. But I don't feel like, yes, we did something here. I feel more responsible if we are going to continue with the story, and I'm a little bit stressed.
because now we really need to do something more beautiful, or we really need to give the right vibe again in the next seasons, or as a writer for the next jobs that I am going to do or I'm going to write. You know, I should be keep this connection with the audience. So I don't think that we achieved something, but we are more connected, and it feels really good to me. Ok. Olha, ela está falando que ela não vê dessa forma. Na verdade, ela se sente ainda mais responsável por toda essa conexão que está sendo gerada, e ela se sente cada vez mais conectada com o público, e é com isso que ela quer lidar. Eles não sabem o que vão acontecer para frente, mas ela quer seguir nessa linha, nesse tipo de trabalho. Ok, muito bom. E Nura, é um prazer enorme ter você aqui. A gente, é claro, com 1.000 e tantas pessoas assistindo, talvez a gente não tenha conseguido dar voz às pessoas, mas a gente tentou trazer para você as questões que surgiram durante essa semana. Nós queremos muito. Aqui tem algumas perguntas ainda, que eu acho que você já respondeu. Deixa eu ver se tem alguma. Ah, quando será? Você já respondeu. As perguntas todas aqui. Tem uma pergunta aqui diferente, ó. Qual o mistério entre o xamã, ela está chamando o terapeuta de xamã, e a mãe da noiva, e o que tinha na carta que ela recebeu e desmaiou? Eu acho que essa pergunta está respondida na série. Está respondida na série. Eu aconselho a pessoa a assistir novamente. Assista várias vezes. Não é a série para assistir uma vez só, não, porque a resposta está lá, não é? A resposta está lá. E Nura, assim, é possível que tenham mais questões, mas eu penso que foi muito bom, está sendo muito bom. Já está tarde aí para você. Então, I just want to add something. Sim. His name is Zaman. In Turkish, Sim. In Turkish, it means time. Time. Our Turkish names always has a meaning. For instance, my name, Evren, Nuran Evren. Evren means universe. Olha! Nada é por acaso, só um minutinho. Ela está falando que o Zaman significa tempo, que os nomes turcos têm sempre um significado. E o nome dela significa universo, que é exatamente o que está acontecendo com ela nesse momento, essa conexão com pessoas de muitos lugares do mundo. Que lindo. Muito interessante, isso. É muito lindo isso. Other characters, Ada means an island. Ada significa ilha. Ada is an island. E ela? Sevgi means love. Olha, Segue. Yes, significa amor. E Leila? Leila is it's hard for me to translate, but actually it really fits her personality, like his her joy and the way of living. And Toprak means the ground, soil. E o Toprak significa terra. Terra. E a Leila significa uma personalidade, não é? A própria personalidade. I will just check now and tell you the real. Ok. Ela vai checar e vai ver o que significa vai dizer exatamente Leila. Que lindo isso. Muito bonito. E enquanto você procura, Nura... Yeah. In Arabic, it says it is the night, and a noite. Beautiful lady looks like a night. Yeah, maybe it fits also because everything she went through was happening in the night, and her enlightenment was in the night.
with the vote and with her decisions. Ok. That's nice. Nura, eu li numa matéria sua, numa entrevista sua, que a Tuba, né, que faz Ada, ela se sentiu muito conectada com a personagem, que ela também tinha uma ancestralidade vinculada à Creta, né? É verdade isso? Como é que foi isso? We had lots of coincidences like this, lots of. Nós tivemos muitas coincidências relacionadas a isso. When she read the script, she called me, like in the second episode, she was representing the Cretan woman, and she said, "How do you know that my family also comes from?" Aí ela falou, quando ela estava lendo o segundo episódio, ela telefonou para a Núria e falou, olha, como é que você sabia que a minha família tinha ascendência grega, o que vinha lá da Creta? And other coincidences, a lot of Leila is the name of Seda's daughter, the actress's daughter. I didn't know it. E tinha outras coincidências. Leila era o nome da filha da artista principal, da Ada. Não. Leila era o nome da Leila, da atriz que fazia Leila. E ela não sabia. E Leila era o nome. Ela viu numa pulseirinha dela escrito Leila. Aí ela perguntou, tá escrito aí Leila? Não, é o nome da minha filha. E a Nura não sabia. I didn't know, yes. And lots of coincidences like this. Coincidências que não existem, né? Now. She's pregnant and she's going to give birth in 2 weeks. Ela tá grávida, a Leila tá grávida, vai ter um bebê daqui 2 meses. E ela termina grávida, né, na série. Que bom. Que bom, olha, gente. Foi uma alegria, um prazer. A gente vai ter que encerrar, porque aqui senão cai. Vai cair se a gente não enterrar. E nós precisamos salvar, porque muita gente está nos pedindo que fique salvo aqui, vai ficar salvo aqui no meu Instagram. E eu penso que nós vamos ter que marcar, talvez a Nura não possa vir, tá tão disponível assim, mas mesmo assim fica um convite mais para frente, quem sabe a gente ter uma nova conversa com ela. Eu queria muito fazer uma coisa no Brasil, fazer uma produção junto com o Brasil, Turquia. Eu acho que 2 países são muito similares, muito incrível. Eu queria fazer um roteiro, quem sabe, talvez passando no Brasil, ou passando no Brasil e Turquia. Eu queria fazer isso muito. Olha que maravilha. Tomara! Fica aqui já o lançamento dessa ideia e vamos ver se os produtores aqui no Brasil se interessam ou mesmo você venha com essa produção de lá. Com certeza o povo brasileiro vai lhe agradecer muito. E nós sabemos que nós temos muitas histórias. Inclusive, eu não sei se você conhece, Nura, mas tem um escritor português que se chama Walter Hugo Mãe. Você o conhece? Não. Você precisa conhecer Walter Hugo Mãe. Ele é um escritor português incrível, ele tem livros maravilhosos. E o último livro que ele escreveu chama As Doenças do Brasil. Ele faz é literatura, mas é muito baseado na situação real. É um livro lindo. Tem outro que se chama Desumanização. Também é uma história maravilhosa que se passa na Finlândia. Então tem muita coisa. Nós temos muito que conversar ainda. Claro. Um grande abraço. Nós vamos ter que ir finalizando, porque estão nos dizendo aqui que o tempo está esgotado. Nura, muito prazer, Dagmar. Muito obrigada. Prazer é minha. Muito obrigada por ter me nessa noite. Thank you everyone that is watching us, like 1,000 people. It's crazy.
I am so honored, and thank you very much for supporting us and embracing us. And lots of love from Turkey to Brazil. Ela Traduz aí, agradece Tânia. muito, são milhares de pessoas, elas se sintam todos abraçados e tem muita coisa em comum entre a Turquia e o Brasil. Ela agradece muito por estar aqui e por todos vocês a prestigiarem nesse momento. Nura, muito obrigada. Que Deus e as deusas todas da Turquia, do Brasil, de onde for, continuem te protegendo, querida. Muito obrigada pelo Muito seu obrigada. trabalho. For É all um of trabalho. us, thank you very much. Obrigada. Obrigada a você. Um beijo para as duas. Obrigada, Tânia. Imagina, disponha sempre. Vamos fazer uma live nós sobre isso. Vamos. Eu acho até que na quinta-feira que vem, eu estou pensando aqui, Tânia, que nós vamos ter que reunir de novo, mesmo sem a Nura, para a gente conversar sobre essa live, porque Eu acho. muita coisa. Já fica aqui o convite. Já Quinta que vamos, vem. está topado já. Está topado. Até lá, gente. Eu quero Boa noite. agradecer o público, todas as pessoas que estão aqui e milhares de outras pessoas que falaram que não poderiam estar, mas que vão ouvir a gravação. Um grande abraço a todos e que viva as constelações familiares, a paz no mundo e obrigada por tudo. Com certeza. Tchau.